Consigo compartilhar aqui, janela. Eita, legal, a gente vai falar desse material. Vamos aguardar mais um pouquinho só, pessoal. Eu tenho bastante gente para entrar. Doutora Boff está com a gente. Me ouve bem, doutora? Hello, peoples. E aí? Jeff, Me ouve? Pode falar. Hércules pediu para comunicar que ele está na live, mas está negociando um lead. Está negociando com um lead uma rede de supermercados o fornecimento de um Ninja, 90 endpoints e um help backup da Acronis. Então ficará impossibilitado de hablar por um período. Estamos de olho, doutora. Falou comigo aqui, mas não com tantas informações, com tanta riqueza de detalhes, como traz aí com tanta eficácia, né? Doutora Boff, à nossa frente ali, consultoria de novos negócios. Estamos recebendo aí convidados, né? Nosso querido Rodrigo Dantas, que está analisando o modelo de negócio junto com a gente. Estamos analisando o nosso querido Rodrigo. O material me parece que está pronto ali, tá, Rodrigo? Tendo que dar uma conferida. Mas a parte textual está pronta, você vai poder continuar o estudo ainda hoje, e Bacana. o material gráfico também. Se eu não me engano, já está pronto ali, tá? A gente está Beleza. fazendo algumas alterações aqui. Cara, mas vai ficar muito legal. Nosso querido Wagner Vetter também está aí, convidado. Já já a gente vai bater um papo com os convidados aí, entender como estão essas análises, importante para nós aqui. Cada momento, né? Um relacionamento que já está iniciado. Deixa eu só convidar aqui o meu querido Rafael Galhardo, que mencionou hoje que teria algo bem legal para compartilhar, mas também é outro que está sempre em atendimento, né? Esse já tem até lives aí que ele entrou durante a operação ali, foi muito legal. Vou admitir aqui nosso querido Rogério. Aí, legal. Aí, doutora Boff, confirmação aqui no meu WhatsApp, tem Help Backup envolvido, tem 90 endpoints, case ao vivo aqui, galera. Vai compartilhar aí, tem alguns cases para O homem é uma compartilhar. máquina. O homem não para, o homem não para, o homem não para. Ele está agendado para bater um papo com alguém, não tá? Eu vi ali no CRM. Quem é que O vai ter, Rodrigo? quem é que vai ter essa alegria? Deixa eu adiantar aqui. Gente, É você não. comigo amanhã. Aí, Rodrigo, você está com sorte, cara. Você vai falar com um profissional aí que é assim, para nós, temos outros exemplos clássicos e claros aí, principalmente nesse início de 2026, é o caso do nosso querido Edson, perdão, o Eldon está aqui também com a gente, que é outro destaque aí, só que esse já está com a gente um pouquinho mais de tempo, né, querido Eldon? O Edson está aí se destacando em São Paulo, a gente tem franqueados em Minas aí também, como o Rogério, poxa, fantástico o trabalho desse extraterrestre na nossa unidade universal aí, em Varginha, fantástico o trabalho. A gente vê o engajamento, a gente vê a participação aqui nas lives e vê o quanto vale a pena o nosso trabalho. Terça-feira, 18 horas, nós estamos aqui com 12 participantes, né? Temos a presença do nosso querido CEO da marca, Fernando Aurélio. Vinha atravessando ali, como eu, algumas dificuldades com equipamentos, né? Aqui atualizou, viu, Fernando? Aqui agora tem equipamento fera. Até fazer um elogio ao nosso querido Jerry Marcos, que está em Belo Horizonte, aí, que me ajudou com a operação. Recebi o equipamento no mato aqui, em segurança, tudo certinho. Fiz economia, comprei equipamento muito show de bola, vai suprir aqui todas as nossas necessidades. E mais uma vez a marca Help Digital, eficiência, né? O network, como essa proximidade nos ajuda aí. Contei com dois franqueados top para me dar o parecer, né? Eu quis uma segunda, terceira opinião. Poxa, fantástico o equipamento, agora eu estou podendo comprovar isso. O quanto a gente subutiliza, vou deixar registrado, está gravando. O quanto a gente subutiliza a tecnologia e quanto a gente ganha em buscar otimizar isso, usufruir ao máximo, né? Que não seja por falta de investimentos, que a gente tenha um CEO dedicado, uma empresa que está sempre buscando trazer para a gente novos elementos. Temos aqui equipamentos e ferramentas completos. Não tem como dizer, tem uma ponta aqui que tá vazando. Não tá. Está tudo muito bem cercado e o nosso franqueado pode usufruir dessa competência que há 22 anos está no mercado. A marca Help Digital, neste momento, tem a presença aqui na nossa live comercial do dia 7 de abril. Nosso querido Fernando Aurélio, CEO, fundador da marca, para compartilhar com a gente um pouquinho da sua vivência, da sua semana e, claro, uma mensagem aí para a sequência dessa semana. Querido Fernando, seja bem-vindo. Consegue falar, meu irmão? Oi, oi, tá me ouvindo? Perfeitamente. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa noite, né? Agora, Boa 8 horas em noite, Brasília. pessoal. Obrigado aí pela confiança, por estar aqui presente, né? Tá acompanhando aqui esse conteúdo que o Jefferson vai compartilhar aí com a gente. Hoje o dia foi bem corrido, a semana começou quente aqui, mas o tema da conversa eu acho interessante. Eu acho que um insight que fica aí é a questão
da gente nunca se entregar à zona de conforto, né? Geralmente, já aconteceu aqui na nossa rede de franqueados que já estão aí há mais de um ano na rede, que até desenvolve bem o trabalho, mas se acomodam num determinado X de faturamento, né? Ou seja, não buscam mais. E a gente tem uma aula da mentoria que a gente fala sobre isso. Se eu não me engano, eu não sei se é o terceiro ou quarto encontro, que a gente fala sobre a importância de se estabelecer metas e de estar sempre revisando elas, né? Não sei se é o segundo encontro, acho que é o segundo encontro que a gente fala sobre isso. Mas aí depois a gente aprofunda um pouco mais lá na frente. E de você não se. Porque, assim, muitas vezes, quando a gente não tem um alvo definido e quando a gente não vai revisitando esse alvo, vem até aquela máxima: né? Se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer lugar serve. Então, assim, se a gente não definir um alvo que aquilo satisfaça, que seja relevante para a gente, que de fato vai conseguir, por exemplo, se eu tenho família e eu estou desenvolvendo um negócio, vou começar um negócio. Eu tenho que ter um objetivo com aquele negócio, definir uma meta de quanto que eu quero tirar naquele negócio em tal período de tempo, né? Se eu não definir isso, se eu não fizer isso, eu vou ter eu não vou conseguir alcançar. Ou, a partir do momento, às vezes eu até consigo algum resultado, né, de forma ali, efêmera, ou seja, esse resultado não se sustenta ao longo do tempo, e isso também é prejudicial, né? Acaba desmotivando e você não continuar e não persistir na sua jornada. Então é importante, principalmente o insight que eu queria deixar aqui, é essa questão do não se entregar à zona de conforto. Muitas vezes, eu não sei se ele está aqui, mas tem um franqueado nosso que ele chegou no limite ali de 22 mil de faturamento, mais ou menos, é recorrente. Chegou no ponto que ele estava meio que estagnado nesse limite. Aí ele falou: Fernando, você pode me dar uma mentoria aqui? Vamos dar uma revisitada ali nos conteúdos que a gente repassou? A gente deu uma repassada nos conteúdos, instiguei ele, tá? Ele comprou uma segunda unidade da franquia. Melhorou um pouquinho esse faturamento, comprou a segunda unidade. Depois, o depoimento dele mesmo, agora recente, ele passou um áudio falando que chega a faturar 50, 60 mil em alguns meses, porque ele não fica só na venda recorrente, né? Ele tem ali também alguns projetos. Então, por isso que flutua esse faturamento. Às vezes ele está faturando 35, 40, às vezes 50, porque ele pega projeto e principalmente também vende para as secretarias ali da prefeitura da cidade dele. Equipamentos, licenciamento. Mas ele é um caso desse, que ele tinha atingido um limite ali de mais ou menos 20K de faturamento e não estava conseguindo dar o próximo passo. E ele chegou meio que numa zona de conforto ali, né? E a zona de conforto, ela por si só, o nome já fala, né? Você está ali tranquilão, então você não quer, né, dar um próximo, você não quer enfrentar novos desafios. Então, acho que é um pouco do que eu queria deixar aqui para vocês. O Jefferson vai compartilhar um conteúdo ali e a gente vai, à medida que a gente perceber que dá para acrescentar mais alguma coisa, a gente entra aí. Beleza? Show de bola, Fernando. Gratidão aí pela sua participação, pela sua intervenção, sempre trazendo situações relevantes para a nossa análise. É sempre importante a gente ponderar. É algo que a gente faz muito por aqui, né, na expansão, e a gente identifica nesses bate-papos, ainda que seja ali o WhatsApp, uma troca de áudios ou de textos, fazemos um auto-julgamento, né? Algo muito sincero, algo muito tranquilo, e a gente percebe, poxa, sempre tem para onde melhorar, né? Por mais que a gente justifique situações que possam até nos dar uma certa zona de conforto, nós, poxa, temos um trabalho de sucesso, mas por que não também buscar onde está o gargalo, justamente onde eu não estou fazendo, onde eu estou deixando esse espaço, esse vácuo, é onde a gente pode incrementar, transformar esse resultado. Até a gente vai falar disso hoje. A pergunta é como transformar o meu negócio de uma renda linear, limitada, às vezes até 10 mil reais, em um negócio que escala, um negócio que gera recorrência, que gera previsibilidade, já parte daí, encontrar os gargalos. O próprio modelo de negócio da Help Digital, né, Fernando, ele se origina dessa postura que é cultural do brasileiro, a gente sempre ressalta isso. O brasileiro ele tem ditados populares aí muito famosos que afirmam: o brasileiro fecha as portas depois que é roubado, né? Isso vai para todos os campos da vida. Então, o Fernando, quando ele percebe esse posicionamento, entende justamente que é ali que ele vira a chave, a atitude proativa, casado com a tecnologia, entendendo a dor do cliente, a gente passa a justamente suprir primariamente, né, modelo de negócio, primariamente ali o MSP, e a partir daí entender mais a fundo o nosso cliente, aqueles leads que muitas vezes estão se relacionando conosco ali, e de repente falta a gente ver de outro ângulo, debater um pouco mais, entender melhor o ponto de vista também desse lead, desse futuro cliente, e implementar situações novas, porque, convenhamos,
Se eu quero chupar laranja, não adianta plantar sementinha de limão ali. O Correto, principal, Fernando? isso mesmo, é muito bem colocado. Eu acho que o principal que tem que se atentar para não ficar preso nessa zona de conforto é tentar ir tomando gosto pelo desafio. Tem muito franqueado, profissional de TI que eu converso que não são franqueados ainda, porque às vezes chega aqui para mim, o Jefferson, a Vitória passa aqui para a gente poder bater um papo. O que a gente percebe não é nem a questão de medo. Tá? O medo ele impacta, assim, vamos dizer assim, 50, 60% às vezes de uma decisão, mas o principal é o não querer, é, é o desconforto com relação ao desafio, tá? E a gente está sempre, as pessoas que alcançam melhores resultados na vida, em qualquer esfera, qualquer área, seja nos negócios, na vida familiar, em tudo, ela está sempre se colocando em desafios, né? Ela está sempre procurando algo para poder melhorar, para poder incrementar ali no dia a dia dela. E o que eu percebo é isso, é essa falta de não querer se desafiar. Vou te citar um exemplo para ficar mais claro aqui, para a gente não ficar rodeando. Nós temos franqueado que já me abordou recentemente, que tem, por exemplo, bom relacionamento, está desenvolvendo um bom networking, porque fez lá a mentoria, começou a entender que isso é um bom jogo, mas deixa de ofertar soluções porque ele não domina. E aí sabe que a gente ajuda nesse sentido, sabe que a gente faz, né? A gente apoia. Hoje a gente consegue implantar um Fire, o William está aqui, a gente consegue implantar um Fire 100% remoto, 100% remoto, a gente consegue implantar um Sophos, um Fortinet. E aí muitas vezes o franqueado tem o potencial cliente na mão, né? E é um produto que tem saído bem e dá uma boa receita, né? E também lucro, deixa um bom lucro na mesa. E a gente implanta 100% remoto. A única coisa que a gente vai precisar do franqueado na ponta, muitas vezes, e talvez nem precise dele ir lá, é pedir para alguém lá dentro da empresa, na hora que o equipamento estiver lá, colocar na energia elétrica, no break, e o cabo de dados no local adequado que o William ou o Giovanni vai orientar. Então, assim, é impossível implementar. Um caso agora de quinta-feira para cá, o Everton, o Everton é de qual cidade, o Jefferson? Ele não está aqui, né? O Everton. O É. Everton, Nego, né? O Everton é de Sorriso, se não me engano, Mato Grosso, Ah, né? tá Mato Grosso, né? É isso? Mato Isso, Grosso. exatamente. Me chamou quinta-feira porque tem um projeto que ele está fazendo lá para um cliente. E esse cliente quer trocar os microchips e colocar um firewall mais robusto. Teve algum problema lá, aquilo que o Jefferson citou agora, a gente só vai arrumar a casa depois que ela é invadida. A gente só coloca a cerca elétrica depois que houve um roubo, né? Muitas vezes. Ou uma tentativa. Então, eles querem tirar o microtik, são 2 unidades, e vão colocar um Sophos. O Everton entrou em contato conosco na quinta, a gente entrou em contato com a WDC, que é a empresa que nos fornece Sophos e Fortinet. Já passamos orçamento para ele na quinta mesmo, eu expliquei para ele como fazer. O Everton nunca instalou um Sophos, um Fortinet na vida. É difícil? Não. Se o cara tem uma certa experiência e curiosidade, ele vai fazer. Só que nos primeiros a gente faz junto, faz acompanhado. Então, a gente pegou o orçamento, passou, aí expliquei para ele, tenta fazer no comodato, né? Se ele tiver um capital para poder investir, porque o cliente tem 50 dispositivos divididos em 2 pontos físicos. Então, eu falei para ele assim, que a caixa, a appliance, não vai ficar tão caro, né? Não vai ficar um investimento muito alto. E a licença, ela é anual, mas a Real Digital consegue fazer para o cliente final e para o franqueado no modelo mensalidade. Então, você não vai precisar desembolsar aí 600, US$ 700 de uma vez na licença. Você vai poder dividir isso aí em 12 meses, tá? Geralmente, nesse perfil de cliente, até 50, 70 computadores, a licença fica nessa faixa de US$ 580 a 750, a licença standard, onde você pode criar VPNs, pode criar várias situações lá, né? Para quem entende um pouquinho de firewall, sabe o que eu estou falando. Então, ele já passou o orçamento e eu expliquei para ele, se você tiver algum caixa, compra o appliance fica seu, a caixa fica sua, e faz um contrato com o cliente de 3 anos, 3, 4 anos. Por quê? Você vai conseguir um contrato de recorrência de longo prazo, né? Coloca os índices de reajuste anual ali adequados, IGPM muitas vezes, ou IPCA. A gente tem os modelos lá dentro do portal do franqueado também, e você consegue fidelizar esse cliente ao longo desse período. Então, esse cliente vai ficar fidelizado. Ele tem outros projetos lá que ele está fazendo já, né? E aí a gente vai fazer a implantação para ele, né? Então, foi até destacado o Giovanni para fazer esse apoio, caso ele venha fechar mesmo. Então, aí ele ficou assim, mas nunca fez, né? Então, mas eu nunca fiz. Rolou aquele medo, né, vontade de não se desafiar. Eu falei para ele, faz, a gente vai te assistir nesse primeiro, a gente faz a implantação em conjunto, você vê como que faz, porque ele já implantou o PFSense, já implantou o Microtik. A gente te mostra,
Depois você acompanha os treinamentos da Sofos dentro do portal. Da Sofos tem uns vídeos de treinamentos lá, alguns são em inglês, mas dá para você acompanhar via legenda. E aí os próximos, lá para o terceiro, quarto Fire que você for implantar, você já consegue fazer sozinho. A gente ajuda nesses primeiros, né? E depois você consegue fazer sozinho. E isso vai gerar uma receita de mais ou menos, um contrato desse vai gerar um contrato só de cibersegurança de mais ou menos uns 3.200 por aí, por mês. E é um contrato que depois que você ativa, depois que configurado o equipamento certinho, você tem que fazer uma intervenção a cada 60 dias. Você não tem intervenção para fazer. No começo, ali, nas primeiras 2 semanas, 3 semanas, depois que você vira, né, o equipamento, a solução, você tem alguma porta que o cliente esqueceu de pedir para liberar, alguma situação ali que você tem que fazer, mas depois é só monitorar backup, monitorar atualização de firmware, só isso, mais nada. É um equipamento que vai rodar ali tranquilo, não vai te dar intercorrência, mas foi uma virada de desafiar-se, né? Eu falei para o Everton que era possível, ele inicialmente não queria pegar esse projeto, ele queria trazer esse projeto todo para a Help, para a matriz, né? Eu falei para ele, cara, por que que você não pega? Por que você não pegar? Ah, porque eu não vou saber lidar. Eu falei, "Cara, pega, faz o primeiro de forma assistida, logicamente a gente vai cobrar a implantação, mas o contrato é seu, né? O cliente é dele, ele já está desenvolvendo um projeto junto com esse cliente. Então, assim, é esse desafiar que eu queria complementar aqui com a ideia que o Jefferson trouxe. É importante a gente entender o que a gente tem de solução na mão, oferecer, perguntar quando a gente está num grupo de amigos, numa atividade, é, qualquer atividade que fosse, conversar com as pessoas para as pessoas entenderem o que você faz de fato, que a Help Digital entrega, o que que ela resolve, né? Então, sem conversar, sem tentar entender o que o próximo está tendo de problema no negócio dele, você não vai conseguir gerar mais oportunidades, né? E, consequentemente, ter mais receita. Eu acho que é o foco de todos aqui. Perfeitamente, é justamente isso. O Everton, ele vem namorando realmente esse cliente aí já tem um tempo, né? Vai, não vai, procura parceria, quer propor para a rede, aí conseguiu ali encaminhar ali com o Fernando. Ele Legal, show queria de trazer o bola. cliente para nós, assim, eu ficaria felizão, né? Seria ótimo. Eu faço, Sem pego o dúvida. cliente, eu faço o contrato. Eu ainda falei com ele. Ele falou assim: não, você me paga só uma comissão. Eu falei assim: cara, pega você, não tem por que você não pegar. A gente faz a implantação assistida contigo. Não, mas eu não vou. Aí ele colocando sempre em uma situação para não se desafiar, né? Não aceitar esse desafio. Eu falei, cara, é possível. Vai e faz que vai dar certo. Exatamente. A gente lida muito com isso diariamente, né? Muitas vezes a ausência da decisão é um não para nós, que a gente, infelizmente, não pode ficar a vida inteira ali no namoro, que a gente tem que casar um pouco rápido até para que situações como essa sejam aproveitadas o quanto antes. É deixar dinheiro na mesa, de deixar de fechar uma unidade. A gente tem cases que vão aparecer aqui hoje, que a gente já tem ali ricamente colacionados, mas, poxa, a franquia Help Digital, ela coloca o profissional da tecnologia no lugar certo, sempre na hora certa. E aí, se Mas tem você vê algum um problema cara ali? que se desafia com frequência, que está aqui, eu estou vendo a carinha dele aqui, até Sim. ajeitando o fone ali, o Rafael. O Rafael se desafia diariamente. O Rafael, o Galhardo ali do Rio, ele Entra aí lá, entra na live aí, galera. Vamos bater papo. Até um tempo atrás, o foco dele tava muito aqui, né, Rafa? E depois você foi começando a abrir o horizonte, aí foi vendo, ó, mas por que que eu não posso oferecer isso? Vou oferecer isso também, vou oferecer isso. E a coisa foi indo. E hoje está faturando bem, está tendo uma boa receita. Tem franqueados tem interessados na franquia, não franqueados, interessados na franquia, que a objeção mas eu vou ter que contratar alguém. Mas você está montando um negócio, você está montando ele para crescer, né? Para gerar receita, para avançar, para gerar lucro. Toda a função de um negócio é crescer, eu imagino, né? Eu Você não vai queria ter criar mais um uns negócio três para você aqui. tocar ele. Senão é um emprego de luxo, né? E aí, assim, obviamente, se você quer crescer, naturalmente você vai ter que gerar emprego. Então, você não tem por que ter essa objeção, né? Se eu vou montar um negócio, seja franquia ou não, né? Mais cedo ou mais tarde você vai ter que contratar. Não é isso, Rafa? É isso aí. Eu queria ter mais uns dois Jonathan aqui. O moleque é doido. Ó. Minha mãe teve doente agora, essa semana, e ficou 10 dias na UTI. E ele tocou pra minha loja aqui, cara. Assim, tocou, eu vim pouquíssimas vezes aqui na loja, ele tocou pra mim, a loja, deu conta do trabalho aqui, e se não tivesse ele, eu ia ter que fechar a loja. Então, assim, funcionário, galera para trabalhar junto, tem que ter mesmo. E tem que dar sorte, porque já passou uns dois aqui que, assim, ainda bem que já foram embora. Mas a gente vai acertando. Então, assim, é um menino bom. E, cara, igual o Fernando falou, desafio por dia, eu tô me sentindo quase o Rock Balboa, cara. Que é, pô, você resolve um problema aqui, já aparece outro ali, e aí tem cliente, cara, nós estamos ficando maluco aqui. Agora estamos acertando. Mas, cara, ontem eu não consegui sair daqui para respirar, porque é muita gente, e a gente
E a galera quer falar com a gente, e agora tem cliente do Brasil inteiro, e nós estamos na correria aqui, mas tá bom pra caramba, cara. Tá bom, porque eu falei assim, ó, no dia que eu conseguir acertar a mão, não reclamo mais. E o Fernando lembra, né? E acabou que eu ficava enrolado, ficava na correria, falava, assim, pô, Fernando, precisa arrumar cliente. O Fernando, não, calma, faz assim, faz assim. Você não tá olhando, você tá olhando com a lupa, vai lá, pô, dá uma olhada mais ampla lá e vamos lá. E aqui, ó, agora, quem passou batido aqui, agora passou aqui agora o secretário de tecnologia daqui de Barra Mansa, da prefeitura, Eduardo Dutra, acabou de entrar aqui. E assim, a gente tem umas ilustres visitas aqui de vez em quando, né? Olha lá, ele aqui, ó. Ó, Registrando então, aí o nosso Rafael, é franqueado em Barra Mansa. Seja bem-vindo, meu irmão. Fica à vontade para entrevistá-lo, hein, galera? aqui. Quer que eu vou lá ver a parada lá? Já acabou? Ah, pô, você me falou. É porque teve uma apresentação de um produto da prefeitura aqui, ele é o secretário de tecnologia da cidade, ele é meu amigo pessoal e o prefeito também. E eu não fui, eu perdi. É um Mas tava pouquinho mais agarrado, relacionado, né? é pouca coisa. Mas é isso aí, vejam. E tô aqui, cara, e assim, quem me viu um ano atrás aí, eu brigando com o Fernando, com o Jefferson, com a galera, e assim, eu sabia que a culpa era minha, mas eu queria que alguém resolvesse meu problema. O Fernando falou, Rafael, pô, resolve aí, você é um cara bom, sabe conversar, vamos em frente. Então assim, eu não me Eu arrependo. lembro mesmo dos puxão de orelha, hein? Você lembra, né? Eu não esqueci também, não. Eu pensei que você tinha esquecido, que geralmente quem bate esquece, né? Mas é válido, cara, assim, e tem coisa que a gente tem, às vezes tem que ter um atrito pra gente ver uma melhora ali na frente. Porque se você fala assim, não, tá beleza, tá tudo certo. Aí eu ia deixar a help pra lá, eu ia achar que a help era ruim, e eu não ia dar jeito na minha vida, e eu tava lá, trabalhando na TIM, ganhando aquele salário lá, e o cara me reclamando por causa de 10 minutos que eu chegasse atrasado, mas ficava até depois da hora e não falava nada. E aí, cara, olha só pra vocês verem, a minha mãe ficou internada 10 dias, eu fiquei os 10 dias podendo cuidar dela, ajudar meu pai, ajudar meu irmão, enquanto o Jonathan tocava aqui, o meu negócio continuou girando, e eu tive, assim, uma autonomia, uma estabilidade muito boa. E às vezes, quando eu preciso ficar com meu filho, ou com a minha filha, ou ir lá visitar minha mãe de vez em quando, agora, né? Eu deixo aqui na mão do Jonathan, eu vou, faço o que eu tenho que fazer. Então, é uma liberdade bem, bem legal. Se eu fosse CLT, eu não teria, né? E eu dou essa mesma liberdade pro Jonathan, porque o Jonathan, ele é um menino que se ele precisar trabalhar comigo até as 8 da noite, trabalhar no domingo, ele trabalha. Então foi o que eu falei com ele hoje, falei assim, cara, eu não esquento a cabeça, chegar meia hora atrasado, uma hora, porque a gente trabalha muito, muito, trabalha muito mesmo. Então, assim, e o resultado vem. E é bom lembrar pra galera que, assim, a gente gosta de dinheiro, mas a galera que trabalha com a gente gosta também. Então tem que dar, a gente tem que ganhar, mas tem que ajudar a rapaziada também, porque o cara trabalhando feliz, com dinheiro, assim, vai embora. É a questão da mentalidade. A gente percebe, conversando com o Galhardo historicamente, né, Fernando? Tudo que ele está dizendo aqui, pessoal, é a pura verdade. O Galhardo, ele realmente usou muito o fator humano. A gente sabe que, por vezes, a gente precisa de companhia, e é isso que a franquia está aqui para fazer, para ouvir, é para estar lado a lado, falar, velho, é assim mesmo, tem que continuar, tem que insistir, você vai achar a sua maneira. E achou, né? O Galhardo agora está em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, é um dos franqueados de destaque, líderes da rede, tanto em resultados quanto em produção de formas de gerar dinheiro, de gerar recursos, é um dos que mais compartilham com a gente aqui, cases de sucesso. Se a gente conversa com o Galhardo toda semana ele tem proposta, tem negócio fechando, tem ali modelo de negócio, modelo de atendimento diferente. Por isso que é tão importante, tanto para o franqueado quanto para os candidatos que hoje nos honram aí com a presença. A gente está vendo a entrada recente do César, Felipe Zata, sejam também bem-vindos, como os demais, que a gente já saudou. E se queremos muito falar um pouquinho com cada um aí, abrir para perguntas, inclusive Eu franqueados, vou, como é esse querido Galhardo, meu irmão, você está na eu vou correria, fica à acrescentar só mais vontade. uma coisinha aqui. Manda A gente bala. fala, o Fernando fala muito, né, do network. E geralmente a gente foca no network com a galera que é empresário, que é a galera que vai dar um resultado pra gente. Isso é importante pra caramba, eu aprendi isso e trabalhei essa parte. Mas assim, lembra do o Fernando, agora eu vou falar igual o Fernando. Lembra do NPP? Network, parceria. Então assim, a gente tem que achar parceiro. Hoje o Jonathan foi comprar, então a única coisa, o único defeito dele é o maldito do cigarro. Mas hoje já foi comprar um cigarro na padaria aqui e ele fechou um cliente pra gente, cara. Ele Agora, podia ter fechado para bendito do ele. cigarro, né? É, não, mas para vocês terem ideia, que às vezes o parceiro também é importante. Então, Sim. network, parceria, Não, é bacana. olha só, o William me chamou no domingo à noite. O William, quem é franqueado, conhece aí, de cor e salteado. Já está com a gente, tem mais de 10 anos que ele está comigo. Na parte técnica e de apoio aos franqueados, é ele e o Tavares que comanda, o Jefferson Tavares.
Tem o Giovanni também nessa parte de cibersegurança, mas ele fica. Os dois vocês vão ter mais contatos aí, os franqueados. O William me chamou no domingo à noite falando assim que estava num evento da igreja dele, de Páscoa ali, e tinha um colega de profissão, né, que toma conta de uma rede aqui em Goiânia, uma empresa que tem 150 dispositivos. E o cara tava se queixando, né? Que tava um caos, né? Ele tá na linha de frente lá. É aquele famoso profissional de TI que trabalha no modelo antigo ainda, do quebra-conserta, né? Então, assim, você imagina, ele provavelmente não tem ajudante. Eu não entrei nos pormenores ali com ele, mas depois a gente pode até pedir para o William contar isso quando ele estiver presente aqui. Mas é aquele famoso quebra-conserta, ou seja, não tem um software para poder gerenciar esses atendimentos, ele não tem um software que auxilia ele em fazer esses atendimentos de forma mais proativa, né? Ou seja, trabalhar no modelo MSP, não é porque ele é CLT que ele não pode trabalhar internamente, desenvolver a operação dele no modelo, né, de gerenciamento de serviços, né? E para isso você precisa de ferramentas. E o dono da empresa já autorizou, deu carta verde para ele, né? Falou assim, carta branca ali, né? Acho que usei o termo errado aqui, para ele poder comprar e contratar o que ele precisar para desenvolver melhor o trabalho. Ou seja, o cara deve ser um bom profissional, mas vive atolado de atendimento. E aí o William me chamou sobre para ver uma condição especial para pôr o Ninja lá, né? O que, que daria para fazer. E aí ontem a gente fez uma proposta, mandou. Mas por que que eu peguei esse gancho? Foi justamente isso. O William estava lá na igreja, é um colaborador nosso de muito tempo aqui, está com a gente. E lá no bate-papo ele conseguiu pegar, a gente fez uma proposta para uma empresa de 150. A gente vai assumir o outsourcing da empresa? Não, a gente só vai vender a ferramenta. Mas é uma venda e é uma recorrência também, né? Aí tá Ou vendo, seja, o seu, você não precisa de vender o serviço, você pode vender só a ferramenta, você pode buscar empresas de médio e grande porte que já têm departamento interno de TI e vender Help Mail, vender Help Backup. Esses caras compram antivírus, compram licenciamento Microsoft, enfim, terceirizam a parte de cibersegurança, beleza? É isso. é isso aí, galera. Olha só, eu vou mandar um abraço pra todo mundo aí. Eu tenho que ir, que eu tenho um horário pra fechar a loja. E o menino já tá lá fora esperando pra ir embora. Vai lá. Mas, ó, pessoal, assim, eu hoje eu posso falar pra vocês, assim, que eu devo praticamente minha retomada para o Fernando, para o Jefferson, para a galera da Help Digital aí, que assim, eu estava na dificuldade, tava assim, falidão mesmo, não tenho o menor problema em falar, eu tinha problema quando eu estava, agora eu não estou mais, então não tem problema nenhum em falar. Mas assim, foi uma galera que me ajudou bastante, então eu agradeço vocês aí e desculpa não poder ficar mais, mas eu tenho que fechar aqui. Um abraço para vocês aí, falou? Valeu! Querido Galhardo, gratidão, meu irmão, mais uma vez compartilhando aí um pouquinho da sua jornada, da sua experiência na Help Digital. Para quem está entrando na rede, a gente vai tentar arrumar alguns horários do Galhardo ali na semana, para quem quiser bater um papo com ele também, né? Está ali em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, está com a gente há 2 anos, alguma coisa aí. Baita profissional, baita amigo, baita parceiro. Agradecer também ao Fernando aí pelas intervenções. Se conseguir ficar com a gente vai poder ir trocando ideias legais, produtivas, como estamos gerando aqui, né? Estamos recebendo elogios aqui nos bastidores como do nosso querido Rogério Soares, Unidade Varginha. Estou brincando com ele aqui, ó, na Lua já já a filial, ela tem que partir de onde? De Varginha, naturalmente, né? Vamos lá, vamos falar com mais franqueados aí antes da gente compartilhar o nosso conteúdo. Mais Rio de Janeiro, tem que nosso querido Hércules, se ele conseguir falar, né, se não estiver ali na operação também, está sempre fechando negócios, às vezes consegue trocar um áudio com a gente, Hércules, está disponível aí, meu irmão? Aparentemente não. Quando puder, pode nos acionar aí, tá, Hércules? A casa sempre sua, mas tem mais franqueados. Nós temos aqui nosso querido Kleber Oliveira, de Diadema. Volta e meia está nas operações também. Pode ser que não consiga, a gente estamos ligados aqui, querido Kleber. Mas se conseguir, poxa, será sensacional contar com seu depoimento aí. Para que fale também um pouquinho da sua semana. Fala de Diadema, São Paulo. Querido Kleber, gratidão por partilhar com a gente. Opa, Jefferson, tudo bem? Tô por aqui. Tô em cliente também ainda. A gente tá fazendo uma migração aqui de um cliente até às 10, cara. Mas dá pra conversar sim. Boa noite aí, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô. Essa semana foi bem corrida, cara. Teve uns problemas com o cliente, assim. É bem aquilo que o Fernando falou, o pessoal só reserve resolver depois que é invadido, né? Esse cliente é um cliente de contabilidade que a gente tem. A gente já tá há um tempo tentando trabalhar ele, fazer ele pegar as melhores práticas. Acabou que levaram um notebook lá de um pessoal mesmo que estava infectado. E meio que acabou com o faturamento do mês que eles fazem fechamento de 15 dias, cara. Aí foi um rolo do caramba, porque as DAI saem tudo com data vencida, gera juros, eles vão ter que bancar os juros dos clientes, tudo. Nossa, foi uma novela, mas graças a Deus tudo corrigido, eles estão migrando agora 100% pro Azure ali, então foi muito bom mesmo.
E falando de help digital, cara, eu tô naquela fase que o Fernando falou. Eu bati no teto, tô tentando abrir a porta para poder sair e a gente tem que arrumar mais funcionários barras clientes, né? A gente tá trabalhando muito aqui, mas eu e o meu sócio aqui, a gente já não tá conseguindo mais dar conta sozinho, né? Então a gente já tá indo já mais para essa visão de tem que pôr gente para dentro da casa mesmo, mais pessoas para conseguir vender mais, né? E logo mais tem que conversar com você aí, com o Fernando, justamente para conseguir desenhar melhor esse caminho, né? Show de bola. A expansão é exatamente isso. A gente quer multiplicar o ROI, a gente vai ter que usar os mesmos ingredientes em outro pacote, né? Basicamente isso. Mas com Exatamente. certeza pode contar com a gente, falando até em nome do Fernando, que deve estar atendendo alguma Sim. situação ali É, não tá naquele. sobrando mais hora, cara. A gente tá trabalhando 24 horas É praticamente. 5 isso, horas tá né? na rua e não tem hora pra dormir. Eu falo, daqui a pouco a gente vai estar tudo no Rivotril aqui, não tá dando mais não. Não, sim. Mas é um Chega um problema momento bom, né, cara? Tá trabalhando, tá ótimo, ótimo, mas ótimo, precisa porque muitas vezes crescer com pode estar saúde. num reestudo estratégico, né? Você pediu Sim. até esse help aí para o Fernando, Não, a vai gente querer precisa. entrar, É, a gente precisa, não tem o que fazer, não dá né? mais pra segurar, não. Porque muitas vezes ali, poxa, mas não podemos deixar passar oportunidades como essa que a gente Não. está vendo. Se E a o gente mercado tá consegue bom, né, gerar o cara? ROI, por que não multiplicá-lo, né? Já tem a receita de bolo ali, não é isso, Cleber? Exatamente, é o que a gente está acompanhando bastante. A gente vê esse bando de empresa em recuperação judicial aí, empresa grande, blue chip aí, pra gente de TI, cara, isso aí é triste pelas empresas e os trabalhos, mas pra gente isso é muito positivo, porque Sim. esses caras têm um monte de gente que vai pulverizar, que tem os fornecedores desse pessoal aí que vão precisar ser atendidos de algum nível ali, né? E a gente vai conseguir atacar isso aí numa escala boa mesmo, né? Show de bola. É mais uma vez aquela assertiva. Quem quer sair da renda linear e quer realmente empreender, escalar, gerar expansão, previsibilidade, precisa mudar um pouquinho a receita, né, Kleber? Ela está Sim, bem desenhada aí, né, irmão? precisa mesmo. E esse passo ele precisa ser dado. É a velha máxima, né? Se eu quero colher algo diferente do limão que eu venho colhendo, eu tenho que plantar outra coisa ali, eu tenho que mudar justamente na semente. Mas o legal, já temos a receita, tem o modelo pronto, o próximo passo fica bem claro quando é assim, né, Kleber? Poxa, você sabe Eu acho que o exatamente maior qual é medo da o. gente de TI, cara, é porque a gente, eu pelo menos vejo o pessoal que trabalha comigo, o pessoal da área mesmo, a gente gosta de pôr a mão na massa, cara. Então quando a gente tem que parar de pôr a mão na massa e só gerenciar, meio que a gente vai postergando, cara. E isso é ruim, Sim. né? Porque a gente não consegue crescer a empresa porque a gente acaba ficando operacional de uma forma errada, né? Sim, acaba limitando. Mas o desafio é isso que é legal, e a gente, desde ali das primeiras interações que a gente tem com os profissionais da tecnologia, a fera da TI, a gente menciona, poxa, é um processo que não tem fim, é ad eterno, né? Empreender, até Sim, quando a gente fala de treinamentos, os treinamentos são eternos, e empreender, o Fernando ressalta sempre, por aqui, é trocar o pneu com o veículo em movimento, e é exatamente aí que está, porque quando você supera cada situação dessa, e muitas vezes ela é pessoal, né, Kleber? É lá no âmago, é lá na exatamente. essência do ser, você consegue dar esse passo. É um salto quântico, né? Como dizem, como está na moda, né, por É aí. isso mesmo, é isso mesmo. O esquema é vender drone para poder levantar o veículo. Exatamente, exatamente. Mas a motivação também não falta, né, meu irmão? Nunca, nunca. Sempre rindo aí, vamos pra cima, né? Dormir Show quando de bola. morrer. Maravilha. Show. O Kleber está próximo de fazer um ano com a gente, não é isso, meu irmão? Um ano, um ano. Não, já acho que já deu um ano, viu, Jefferson? Já Já fez, deu um já ano e alguns completou meses, um ano. já deu um aninho, já deu um aninho. Eu me lembro que quando a gente fechou o contrato, eu estava em Ribeirão Preto até, realmente por isso que eu estou mencionando aqui, mas nós já estamos em abril também, né? Já tem abril, isso mesmo. Exatamente isso. Show de bola, meu irmão. Seja sempre bem-vindo aí. Gratidão por essa riquíssima colaboração. O pessoal que está visitando, se quiserem abrir o microfone, fazer perguntas para os nossos franqueados, o Kleber pode ficar com a gente mais um pouquinho aí. Eu sei que não muito, né, Kleber? Mas aproveita a oportunidade, tá? Alguém aí quer, inclusive, Rodrigo Dantas, e aí, meu irmão, como é que você está? Como é que estão suas análises aí? Quer aproveitar e fazer perguntas? Vamos direto aos franqueados, vamos aproveitá-los aí, depois a gente conversa mais sobre, principalmente as análises ali, mas eu gostaria sim de seu parecer. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo, eu sou um dos candidatos a franqueados aí aqui do Rio. Fortíssimos, fortíssimos, vou ressaltar aqui antes de fechar o Estamos microfone. analisando incansável. Estamos comendo documentação aí da Help para um possível fechamento. Eu vi o pessoal falando aí sobre, acho que foi o Fernando, sobre Sophos e Fortinet. Tá? Uma coisa que, assim, de tudo que eu já tinha lido, de tudo que eu tinha visto, tudo que vocês me apresentaram, isso me chamou a atenção porque talvez eu não tenha perguntado ou tenha passado despercebido. Vocês conseguem também o fornecimento de equipamentos. No caso, por exemplo, Fortinet. Eu teria os firewalls de entrada, até os firewalls, se fossem os casos maiores, e a gente consegue fazer, conforme o Fernando falou, eu fazer a aquisição do Appliance e fornecer isso como serviço. Isso é um ponto, eu já vi que isso é possível. Você ontem, na reunião que a gente teve, você me falou sobre licenciamento Microsoft, que eu consigo trabalhar com isso. E sobre as outras marcas, eu vi que vocês são parceiro Ingram e Agis, né? Eu vim do mundo HP, né? Vi não, ainda estou no mundo HP, né?
Vamos botar HPE hoje, mas eu sou da fusão entre Compaq e HP, então assim, os cabelos brancos entregam um pouquinho a idade, né? Como é que seria a questão de, por exemplo, eu estou dentro de um cliente e eu quiser ofertar não só um serviço, eu poder ofertar soluções, produto pronto, equipamento desses fabricantes, se assim, se dentro da Help eu teria também essa facilidade baseada nas parcerias que vocês têm com os Distribuidora. distribuidores, né? Vamos botar assim. Sim. Você Porque vai ter hoje seu eu sou o quê? CNPJ, Hoje eu né, sou Rodrigo? especialista em storage, Synergy e SAN da HP. Presta serviço para revendas HP. Então, eu acho que É. isso agregaria muito ao tipo de A serviço que eu gente, já a entrego. gente, Né? a gente tem um partner, eu acho que, eu não sei se a Aline está lá ainda, quem nos atendia lá dentro da HPE, não sei se a Aline, tem a Carolina também, eram duas que geralmente eu conversava mais lá, na HPE, porque assim, a gente tem o partner, né, ID, junto com o fabricante, mas a gente cota e compra e fatura com os distribuidores, né? A HPE a gente faz na ScanSource, particularmente porque eu tenho um bom relacionamento na ScanSource, beleza? E aí Beleza, você, ponto como ótimo. você sendo franqueado da Help, você vai ter seu próprio CNPJ. Então você vai se cadastrar na ScanSource, vai se cadastrar nas outras. Hoje a gente está mais forte na ScanSource. Eu estou procurando uma aproximação com a pauta. A pauta é um requerimento antigo aqui de uns franqueados nossos da região sul do país, principalmente sul e sudeste, mas principalmente Paraná e Rio Grande do Sul, porque a pauta tem preços competitivos e tem logística boa para aquela região, né, para poder entregar equipamento, principalmente desktop também, notebook, com preço competitivo. Mas é isso. Então, assim, você vai conseguir fornecer qualquer um desses equipamentos. Hoje a WDC tem nos atendido na questão dos sofos, tá? E quando é Fortinet, a gente vai na ScanSource. Hoje a gente tem trabalhado assim. Recentemente a gente fez tem um franqueado nosso que é o Daniel, do Pará, que ele estava implantando o Fortinet no cliente dele lá. E aí ele comprou o equipamento lá na ScanSource, né? Ele se tornou franqueado, ele é até um franqueado recente, eu acho que ele tem menos de um ano que tá com a gente. E aí ele entrou, levantou essa oportunidade, a gente nós cadastramos ele lá na ScanSource e ele fez toda a tomada de preço, conversou com o pessoal da ScanSource, a ScanSource fez orçamento, orientou ele, ajudou ele, ele vendeu a caixa, né, o appliance, e fez a implantação lá da licença, beleza? Aí, Não, no caso maravilha. dele, ele já tinha conhecimento, né? No caso dele, ele mesmo procedeu com a instalação, fez tudo por lá. A gente só auxiliou ele na venda mesmo. Tá, maravilha. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, Fernando. Não sei se você vai conseguir me responder. Eu tenho uma parte de certificações HP. Né? Eu sou hoje capacitado a entregar inúmeras soluções deles, inclusive para parceiros deles. Pela Help, eu conseguiria, vinculado à Help de alguma forma, eu continuar tendo acesso à parte de certificação na HP? Por exemplo, como vocês têm um partner ID lá de parceiro, se existe alguma possibilidade de eu estar, através da Help, garantindo que eu continue essa sequência de treinamentos e certificações na HP? Não vejo problema nenhum, né? Porque a gente pode colocar como se você fosse um colaborador aqui da matriz, né? Eu acho que Isso. eles não vão pedir documentação para isso. Eles não vão pedir, me manda uma cópia da carteira assinada. Eu acho que não vai ter isso. É bem Não, tranquilo, tá? basicamente CPF e o e-mail, vamos botar assim, né? Eles vão, como você vai ter um e-mail já no nome, @helpdigitalti.com.br, por ser franqueado, é só pedir para eles liberarem o acesso à plataforma. Eu te cadastro lá e você pode continuar fazendo seus treinamentos e as certificações à medida que eles forem sendo atualizados, né? Tá. Já deixa, Jefferson, isso anotado aí que isso é um ponto importantíssimo para minha decisão, hein? Porque hoje eu sou Ah, não, vinculado a uma revenda justamente para manter o meu nível de certificação, entendeu? Entendi. perfeitamente. Não, quanto a isso não tem problema não. Tá, beleza. Tá certo? A Help Por Digital, enquanto ela é isso. vem agregar. A ideia é sempre agregar. E Rodrigo, aí a foi gente o que eu vai conversei agora no personalizar. final do dia, Rodrigo. Eu estou É. atrapalhando você aqui, Jeff. Não, Rodrigo, não. Eu Rodrigo, ainda não tinha falado com o Fernando ainda não. 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 O Rodrigo, Não ele, mesmo, o não Rodrigo, ele mesmo que teve com mandei a o áudio gente para na você. quinta-feira, não foi isso, Rodrigo? Quinta-feira teve comigo na segunda, né? Foi ontem, a gente bateu um Foi. papo também. E ele está agendado com Hércules. É isso, né? Fantástico ali na Isso, manhã. amanhã. Show de bola. Ah, tá. O Rodrigo é do Rio, né? Rodrigo é Isso. do Rio. Ele está pleiteando Maricá ali, ele tem uma atuação forte na capital e também tem parceria com o querido Marcelo, que teve com a gente também, infelizmente não pode estar aqui hoje, em BH, né? Então vai ser Ah, uma tá. parceria muito Confundi. rica. Eu estava falando com o Roberto, agora há pouco. Beleza.
Show de bola. Nosso querido Edson não vai conseguir ficar mais com a gente. Poxa, é uma pena, né? O Edson ele sempre traz coisa nova aí, mas acumula para semana que vem, não é isso, Edson? Um grande abraço, meu irmão. Gratidão por participar com a gente aí mais uma vez. Agradecer também ao nosso querido Kleber. Querido Kleber, despeça-se da galera aí, deixa aí seu abraço também, meu irmão. Eu sei que você está na correria e a palavra é sua ainda. Consegue falar? Se não conseguir, tranquilo, né? A gente sabe que vai intercalando aí. Querido Rodrigo, satisfeito aí com as respostas? Quer fazer mais alguma pergunta, meu irmão? Cara, por enquanto eu estou satisfeito. Essa questão da parceria entre a Help e a HP, isso para mim me deixa muito confortável, Fantástico. tá? E assim, a gente depois tem até como se aprofundar mais nos requisitos aí, mas se a Help já tem esse nível de parceria com a HPE, isso para mim é sensacional. De 1 a 5 para ter esse querido Rodrigo aí com a gente na Help Digital, partindo de Maricá ali. Vamos lá, vale 4,5, tá? 475. Poxa, fantástico, né? Isso aí. Vamos mandar o contrato já, então. Não, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais, né? Vamos namorar um pouquinho mais, tá gostoso, né? Vamos lá, meu Tá irmão, assim, fica à vontade, tá? tá bem bacana, tô Maravilha. me Seja aprofundando bem aí. bem-vindo. Seja bem-vindo, esteja bem, faça perguntas, estamos todos à disposição aí, eu, a doutora Boff, né, que já estamos diretamente contigo ali. Daqui um pouquinho, Fernando também, pessoal, e A você vai Vitória se também tem me agregando aí. ajudado muito. Agradecer a Vitória aí, que ela tem me ajudado bastante aí também. Maravilha, fica à vontade. A doutora Boff está sempre ali à frente com muita competência. Vamos falar com o Wagner, consegue falar com a gente também, Wagner? Wagner Vetter, consegue falar um pouquinho? Se não conseguir, não tem problema, mas a gente ficaria Boa muito feliz. noite, estão me ouvindo? Poxa, maravilha, Wagner, seja bem-vindo, meu irmão, você está em que cidade? Eu tô aqui no ABC em Mauá. Tá em Mauá, tá? Aí pertinho Mauá. da galera aí do Kleber, né? Principalmente, do Isso, Edson, que foi. exatamente. Maravilha. Eu Profissional tô da vindo TI, meu aqui. irmão? Isso, atualmente trabalho numa empresa de TI, né? Aqui na cidade aqui. É uma empresa de automação comercial já, tem uns 20 anos aí. Já tô lá uns 14 anos já, completando esse ano. E eu vi, né, já tem um tempo já, né, que eu já venho analisando essa proposta aí. Aí a Help Digital apareceu, eu vi ali mais no Instagram mesmo, algumas coisas assim e tal, me interessei, falei, chamei ali no direct e tal, aí começou com umas propostas e tal, falei, não, deixa eu dar. Aí apareceu essa oportunidade de participar das lives aqui, para entender mais essa questão. Eu já venho já explorando essa questão de, eu já tô há 14 anos lá, algumas coisas já vêm se mudando. Eu trabalho fazendo as instalações, sou mais da parte técnica, cuido da parte toda da infraestrutura da empresa em si e dos clientes dos RPs da empresa. Então, eu venho e ao longo desse tempo venho criando uma bolha ali de muitas pessoas que, não, ó, eu quero que seja você o cara que me atende, eu quero que seja você o cara que me atende, eu quero que seja você, ficando uma coisa muito específicas ali, né? Tanto a empresa é especificamente voltada para o desenvolvimento de software, né? Faz o software, dá a gestão, dá o suporte, e eu na parte da TI. Ao ponto de chegar algumas empresas saírem do sistema, migrarem para outro sistema, falar, mas eu quero a TI. Mas a TI, mas é que eu quero que o Wagner venha me atender aqui. E aí muitos outros falam, vai, por que que você não abre esse negócio, faz uma parceria com alguma empresa relacionada só a essa parte de TI e tal. Aí eu vim explorando, vim aqui e eu tô nessa visão de sair desse modelo ali, ficar amarrado com a empresa, aí ter muito. Uma das coisas que me bateu muito ali, né, é essa questão que colocou ali a maioria do fica amarrada ali no 8 a 10K, 8 a 10K e não consegue tracionar. A empresa tem algumas dificuldades ali, porque tem alguns sócios e algumas visões ali diferentes. Eu, todos esses anos lá, já estou com mais uma visão que é muito para um lado muito específico e às vezes eles nasceram com desenvolvimento, acaba não querendo abraçar essa questão de TI, essas parcerias que nem vocês estão falando. Bom, a gente conseguir instalar um Fortinet, fazer todas essas coisas ali, eles acabam, isso aí fica mais para interesse das empresas, a gente fornece o software. Aí não, então eu vou continuar nisso aqui, aí tô ouvindo aqui bastante conversa aqui, está agregando muito ali essa minha visão ali, né? Espero absorver mais aqui algumas coisas, falar mais um pouco, conhecer um pouco mais dessa proposta da Rap Digital. Eu acho que eu já conheci a Rap Digital há alguns anos, por algum evento que eu já fui, já tive ali e tal, e depois acabou esfriando por essa questão, né? A gente da TI, a gente fica ali, trabalha, 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 vai embora e esquece, e daqui a pouco eu fiquei muito tempo ali meio que isolado, sem ver nada, aí voltei a dar uma parada para poder começar a olhar as coisas em volta, para poder eu
tentar ingressar e dar uma atração nisso daí, né? Sair dessa margem ali do 8 a 10K ali, e numa parceria aí com o gerenciamento do meu próprio negócio ali, com as minhas visões de estratégia ali mesmo ali, nessa linha, né? E aí tô ouvindo aqui, né? Então, a minha questão é ver essa proposta da Help e ver o que pode agregar na minha própria carreira ali, né? E seguir empreendendo aí. Maravilha, legal que contribui para a sua análise, Wagner. Você viu aí alguns cases, vários, né, na verdade, e a forma de trabalho bem interessante. A gente estende aí o convite das apresentações que a gente vai ter durante a semana. Nossa querida doutora Boff vai agendar contigo, tá? Sim, Sempre há algumas perguntas que a gente faz ali, eu sei que vai mexer na ideia do investimento. É um sim. requisito apenas para a gente entender momento. Mas sim, tranquilo, é perfeitamente possível conhecer o modelo de negócio a fundo, participar aqui das nossas lives, aproveitar e já fazer network também, né, Wagner? Seja Sim, bem-vindo sim, aí. sim, sim, sim. Gratidão pelo seu tempo, pela sua atenção. Fico à disposição, tá? Tanto eu como a doutora Vitória Boff ali. É só chamar que a gente vai agendar a reunião, vai afinar aí um pouquinho mais de informações. Tá bom, meu irmão? Seja bem-vindo. Maravilha, maravilha. Fica à vontade para fazer perguntas aí. Tem alguma? Não, eu tô absorvendo. Algumas outras coisas aqui eu acredito que eu vai falar ali mais nos bastidores, algumas questões não técnicas, né? Mas essa questão principalmente do investimento, tá, essas coisas que eu falei. Eu acho que é o momento agora. Acabei de fazer apareceu uma oportunidade boa, aproveitei, deu um retorno financeiro legal e de repente apareceu. Eu falei, eu acho que esse é o momento mesmo. E aí, ó, vem participar da live e tal. E os retornos que eu tô vindo aqui realmente tá muito na minha visão ali, nessa saída, nessa furada dessa bolha que eu quero dar ali. Então, acho que vamos ter bastante fruta aí sim. Maravilha. Nas reuniões, nas apresentações que a gente faz coletivas ali, a gente traz muito slide, traz muito PDF, traz muito tela. Mas aqui é legal que você percebe aí ao vivo e a cores, né? Sim, Depoimentos do sim, sim. Eu vi, franqueado, ó, trazendo os case, caras CEO da marca. trabalhando, trabalhando ali e não, participando para ver que realmente ver o valor desse bate-papo, né, também. Eu participei em muitas reuniões nos coworker aí, há algum tempo, antes da pandemia a gente frequentava muito, eu ia muito, aqui na região do ABC tem bastantes aí, eu ia muitos, e essa importância realmente ali, dessa trocação de ideia mesmo ali, essa visão real ali do que está acontecendo, às vezes até é, mostra muita realidade daquele que está fantasiando muita coisa e de repente põe o pé no chão daquele que está achando que dá para poder pegar tudo e não, você é um ser humano normal, você vai precisar de Exato. parceria. Se quiser realmente furar essa bolha, você precisa furar com parceria mesmo, sozinho você fica só patinando aí. E por falar em parceria, o seu vizinho aí, Kleber Oliveira, nosso querido franqueado em Diadema, levantou a mão, fala com a gente mesmo. Levantou a mão, abre a boca junto. Vamos embora. É. Daqui a pouco você, hein, Hércules? Fica esperto aí. Eu tô Não, de olho, coisa eu vi que você rápida. abriu. Se eu Beleza, puder show de bola. ajudar alguma coisa aí, ô Wagner, o que eu posso falar é, eu considero a Help como se fosse um investimento que a gente faz no Google da vida, num tráfego pago, cara. Eles são um potencializador de recursos pra gente, por exemplo. Qualquer coisa que a gente for tentar fazer sozinho, seja um Acrone, seja um Ninja, o valor é muito alto. Só de você vender uma coisinha dessa, entrou, vendeu, já paga todo o investimento mensal ali, cara. Então, pro Rodrigo mesmo, que tá pra entrar aí, é fechar o olho, passar o cartão e deixar o resultado vir, cara. Não é nem digo não pensar muito, tem que estruturar tudo, mas assim, é muito rápido mesmo, porque a quantidade de ferramenta e suporte que o pessoal dá é um atalho muito grande, cara. É como se você tivesse enchido 3 meses de um tráfego pago lá, você já vai pôr na mão dos caras aí, eles vão te dar um mundo novo mesmo, assim, de TI. Não, maravilha, maravilha. E outra coisa, né, que tem muita gente aí, né, já embarcado nisso, e às vezes a gente tem aquela questão que a gente falou do Google. Ah, tá ali, mas muito do que pode acontecer. Agora, com ali as pessoas ali já inseridas nos negócios, é uma coisa que, por exemplo, eu já vivi muito disso já, né, até antes da pandemia, eu fui muito atrás disso para a empresa hoje que eu trabalho, e eu via muito disso, esse retorno real, falando com as pessoas mesmo. Tipo assim, o Google traz, mas ali, uma conversa ali que a gente está tendo aqui agora, na maioria das vezes, alguém já estava fechando alguma coisa. Rodrigo está aqui quase ali no fechamento ali, com alguns testemunhos, ó, já entendi, é isso que eu quero mesmo. Fica bem claro, né? Quer ver clarear mais? Outro querido franqueado aí de Volta Redonda, nosso Hércules, levantou a mão também. Quer ver trazer contribuição top? Fala comigo, meu irmão. Opa, boa noite. Agora eu consegui. No finalzinho ali, fim do jogo, mas consegui comparecer ainda, tentar Tá. juntar com números. Nós estamos nos 60 do segundo tempo, mas pode ter prorrogação, não tem problema. Só não Opa, pode isso ter aqui é bom. pênalti. Aí, aí o Hoje papo não fica vai bom. ter pênalti. Aí fica bom. Rapaz, eu tô saindo agora de um lead e é engraçado, né? Esse lead, eu tava num atendimento, né, de campo, próximo aqui, é uma rede de supermercado. Aí eu terminei o atendimento, falei, cara, vou ali fazer umas comprinhas pra casa, porque eu tô longe de casa, eu tô a 80 quilômetros de casa agora. Falei, pô, né, já compro aqui, já caio dentro de casa e não precisa sair mais e tal. Rapaz, o mercado pegando fogo, eu vi um carinha correndo pra lá, correndo pra cá, feito doido, e a fila crescendo, e o cara desesperado, se descabelando. Eu falei, rapaz, esse cara tá parecendo o cara da TI do mercado.
Aí o que eu fiz? Eu saí da fila, catei meu carrinho, fui pra lanchonete do mercado, sentei e fiquei esperando. Esperei um pouco. Falei, hoje eu vou queimar um tempo aqui, mas vai valer a pena. Rapaz, na hora que a correria dele passou, eu fui, chamei ele, fiz uma abordagem ali e tal, né? Mostrei empatia ali com o trabalho dele. Falei, rapaz, que correria que você tava e tal. Pô, fiquei incomodado, querendo te ajudar de alguma forma, porque eu sou da área de TI e percebi que você era ele, rapaz. Então, assim, já rolou aquela identificação inicial na abordagem ali, então já baixei a guarda dele. E ali a gente foi conversando, tentei entender um pouco do cenário dele, perguntei se ele é sozinho, ele falou que é sozinho para cuidar de uma rede de 5 lojas, são 4 lojas e aí o CD, né, o centro de distribuição de um mercado local aqui, e ele explicou as dores dele ali. Falei, rapaz, eu acho que eu posso te ajudar de alguma forma e tal, vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos conversar. Enfim, e dali nasceu a oportunidade, né, de eu apresentar para ele ali uma das nossas ferramentas de prospecção, né, de, de, como que eu posso dizer, da gente adentrar o cliente, né, inicialmente ali, esse primeiro contato com ele, que é o nossa ferramenta do diagnóstico de TI, né, aquele gratuito, né, que a gente usa muito aí, o raio-x de TI. E já abri o link ali, já mandei para ele e tal, para ele preencher com calma, e ali a gente já foi desenvolvendo a conversa. Perguntei, né, como é que era o cenário dele na CPD, se ele tinha alguém para estar ajudando ali na TI. Ele falou que não. Eu falei, cara, você tem ferramentas para te auxiliar? Eu vi que você estava apagando incêndio, enfim, né? Aquele trabalho ali de entendimento, fazendo as perguntas corretas ali, entender a dor dele, cara, e dali nasceu a oportunidade de uma proposta de fornecimento da nossa ferramenta principal de RMM, né, que é o Ninja, e de uma solução de backup, do Help Backup, através do Acronis, né, da nossa parceria Acronis. E o cara ficou bem empolgado, né? Então, assim, o que eu quero mostrar com isso? Cara, a TI, para a gente que vem para esse lado do empreendedorismo, quando você adquire a sua unidade, não só adquirindo a unidade, para quem está tentando empreender é isso, cara. A gente tem que ter esse tato, essa sensibilidade de observar onde a gente está, e a gente até cria esse comportamento, né? De estar sempre vigiando, cara, onde eu estou aqui, sempre pensando numa oportunidade, né? Onde você está, pode surgir uma oportunidade. Então, assim, a gente tem que estar preparado o tempo todo, a gente tem que pôr energia no negócio, né? Não basta você investir ali 20 mil, 30 mil, 40 mil reais num negócio, esperando que o negócio faça tudo por você. Você está adquirindo um negócio que está vindo com toda uma estrutura, né? Vamos falar agora da nossa unidade. Eu que sou franqueado, posso falar com propriedade. Né? É uma empresa que é uma franquia que entrega uma estrutura para a gente, entrega processo, entrega ferramentas, entrega portfólio, tudo validado, né? Tudo rodando no mercado. E soluções assim de nível internacional, né? De uso global no setor de tecnologia. Então, assim, traz essa segurança para a gente trabalhar. Você já começa com o pé direito, né? Tendo toda essa estrutura, você já vai mais seguro. Mas só isso basta? Não, você tem que pôr a sua energia, é a sua cara, é o seu negócio. Você está adquirindo uma unidade para você, então você tem que mostrar aquilo todo dia, né? Tem que falar do teu negócio com as pessoas, tem que apresentar, ó, essa aqui é a minha empresa, a gente tem esse portfólio, eu resolvo isso, eu resolvo essa solução, tem solução para isso, para isso, para isso. E falar no dia a dia, e assim, a gente está com esse olhar. Eu estou no restaurante, eu estou observando as coisas à minha volta. Eu estou na padaria, estou observando. Eu estou no shopping, eu estou andando, olhando as lojas, tento ver o hack, o que eles têm no hack, eu olho para o teto para ver qual solução de Wi-Fi que eles têm. Então, assim, cara, é o tempo inteiro. Eu estou vigiando ali, observando para ver uma oportunidade, uma brecha, para eu chegar e ofertar, apresentar a minha empresa, né, a minha unidade Help, e ofertar alguma coisa. Então, assim, especificamente aqui pro Wagner, cara, você tá com a faca e com o queijo na mão, Wagner. Pela sua história aí, poxa, você tem aí um know-how, você tem uma carreira brilhante nesses 14 anos, você já fidelizou os clientes, ou seja, os clientes praticamente são seus, né? Uhum. Então, assim, eu acho que não tá faltando mais nada para você vir para dentro do jogo, cara, jogar esse jogo com a gente aqui, e é o jogo de verdade, entendeu? Dos verdadeiros profissionais de TI. Né? Você já é esse profissional, você tá faltando o quê? Estrutura. E eu vou te dar um insight, ouvindo o seu relato, já veio um insight aqui. Você falou de uma dor da empresa que você trabalha. Os caras, né, os proprietários, eles têm uma visão de negócio mais voltado, o core deles, né, mais voltado para desenvolvimento. Você chega no Isso. cliente para implantar a ferramenta da empresa que você trabalha, mas os clientes estão querendo TI. E o seu gestor está correndo da TI. Cara, você tá com a faca e o queijo na mão. Você sentar com o seu gestor, cara, quero assumir essa parte de TI, tô estruturando a minha empresa aqui, tô adquirindo uma unidade já estruturada da Help Digital, vamos formalizar uma parceria aqui, eu assumo essa parte de TI, né, de implantação para os clientes, toda a parte de suporte, através do software que você vende. Cara, você já tá com a faca e com o queijo na mão. Então, assim, Boa. você já tem mercado para você trabalhar, você já tem um mercado, assim, que você já está à frente de muitos, você já tem um mercado que já está consolidado nas suas mãos. São Exato. clientes que passam pelas suas mãos. Então, assim, você está com uma baita oportunidade, cara, de sucesso é certo para você, entendeu? Acho que o que está te faltando é exatamente essa estrutura que é o que a gente hoje na Help tem, entendeu? Eu estou recente na unidade, né? Entrei em setembro. Os 2 primeiros meses ali foi digerindo todo o material, consumindo todo o material disponível. A gente tem toda uma estrutura, tem uma intranet, tem o portal, tem os treinamentos, tem os cursos, tem os vídeos, tem todo o material impresso em PDF. Cara, tem muita coisa para você estudar ali dentro, né? E montar a sua trilha de aprendizado, seguir ali dentro da linha, eu quero trabalhar com automação comercial, então o que eu quero fornecer? Eu quero ir mais para a parte de software, né, de suporte técnico. Então, peraí, deixa eu me aprofundar na ferramenta principal de todo profissional de TI, que é uma ferramenta de gerenciamento e monitoramento remoto, que é o RMM.
né? Ninja One. Cara, uma ferramenta e tanto. Cara, você tem um mundo de soluções dentro de uma única ferramenta para você gerir tudo que você imaginar dentro do seu cliente, na área de suporte. Então, assim, pô, vou atacar de suporte técnico. Cara, você sozinho já consegue operar muita coisa de dentro da sua base. Não sei se você vai fazer home-based, né, home office, se você tem um escritório, pretende ter uma sala comercial, enfim. Mas dali você já consegue operar, né? Utilizando só essa ferramenta, já te abre um horizonte, né, de atuação sem ter que se deslocar tanto. Então, assim, você está com uma baita de uma oportunidade. Aproveita esse insight que eu te dei, tenta conversar com o pessoal aí da empresa que você trabalha, né, e virar essa chave de CLT para parceiro de negócio deles, para atender os clientes que já são da base deles, né? Então, assim, pensa numa situação de maior confiança. Tem mais confiança que isso? A empresa que fornece o software e ela fornece todo o suporte através de uma parceria do Wagner com a Help Digital, com a sua unidade da Help Digital. Então, assim, cara, você está com um caso fantástico aí que tem tudo para dar certo. Já deu, inclusive, né? A sua visão é uma visão muito bacana, né, de empreender. E é isso, vem para dentro do jogo. Aqui você tem uma rede de apoio aqui, que somos nós, todos nós já estivemos do seu lado, né, no lado de técnico. Aqui a gente veio para escalar o negócio, para a gente sair da operação, né, e ir para a parte estratégica e colocar pessoas, delegar a função técnica para pessoas abaixo de nós, né? No início todo mundo começa sozinho? Começa, claro, né? Eu hoje ainda estou sozinho, mas já estou recrutando aí estagiários, né? Que hoje eu só estou conseguindo isso, já venho tentando há anos, já tentei outras vias de fato, gastei dinheiro, gastei tempo, não tive sucesso sozinho. Hoje, dentro da Help sozinho, eu já estou tendo muito resultado, né? E de setembro até agora, eu já tive o payback do meu investimento, né? Isso eu estou falando só dos contratos de recorrência, fora a minha área de produtos, que eu vendo soluções, né? Que vender soluções é uma maneira de você ingressar no cliente também, ir amadurecendo o relacionamento e converter esse cliente para uma recorrência, né? Então, assim, na parte de recorrência, contrato de suporte, eu já consegui, no mês passado, fazer o meu payback, já fiz a recuperação ali do meu capital investido, né? Então, o que está vindo agora, cara, é só lucro, né? E, assim, é uma jornada que eu iniciei sozinho. Mas por que eu consegui? Através da estrutura que a Help me entregou. Sem isso, eu estaria ainda nadando, morrendo na praia, que era o que eu estava até o início do ano passado, entendeu? Então, vem para cá que, cara, não vai faltar oportunidade para você, tenho certeza. Maravilha. E falando as mesmas línguas, né? Você falando com uma galera ali que tá na mesma situação, porque às vezes eu vejo muito disso, né? Que cada um tá na sua própria bolha, né? Todo mundo tá com a mesma dor. Eu vou em muitas empresas e vejo muitos dos empresários ali, donos dos negócios, e nas dor, e a gente às vezes de TI também numas bolhas. Aqui eu vejo que pelas conversas e tal, eu não pude participar da outra live, né? Da semana passada, mas eu vi a gravação. E vi, tipo assim, todo mundo falando do que cada canto, que nem lá o Kleber em Diadema, outro no interior, outro aqui e tal, mas falando da mesma coisa, tipo, a gente falando a mesma língua e na visão de parceiro, né? Não só, Isso tipo assim, de aí. concorrente. Aqui dentro é MSP de vivência. A gente vive, né, o que a gente está falando aqui. A gente vive isso no dia a dia. A gente vive essa operação. Por isso que a gente está falando no mesmo nível, né? O nosso diálogo aqui ele está nivelado exatamente por isso, porque todo mundo aqui dentro veio dessa área, veio do suporte técnico, veio né, como analista de suporte, enfim, veio dessa área de tecnologia mesmo e hoje está aqui dentro, está empreendendo, né? Alguns ainda estão fazendo esse papel operacional, mas gerindo a empresa ao mesmo tempo. Outros já escalaram, já tem uma equipe por trás e o cara está só no estratégico, já está fazendo inclusive expansão. Temos muitos franqueados aí que já tem mais de uma unidade, inclusive, já adquiriu a sua segunda unidade para marcar um território ali, garantir um território a mais para atuação, apesar de que, né, através desse modelo a gente consegue atuar no Brasil inteiro, né, respeitando, óbvio, ali as questões, né, de franqueados de outras regiões, mas assim, nada te impede vender soluções, né, para outras regiões, enfim, cara, tem um portfólio gigante aqui dentro para a gente trabalhar de produtos e soluções, ferramentas, né, e o céu é o limite. Isso aí vai da sua criatividade até quão longe você quer chegar, entendeu? Então, assim, é isso que eu tenho para dizer, cara. Eu tô dizendo para você o que eu tô vivendo aqui dentro da minha operação. Para você ver, são 19 horas, eu tô aqui parado, acabei de sair desse mercado que eu entrei como cliente, mas saí de lá de uma conversa que eu vi uma oportunidade com um cara da TI, me posicionei como um parceiro, né, que tô aliado a ele para me aliar a ele, como um fornecedor de ferramentas que ele não tem, né? Não me posicionei querendo a vaga dele, deixei isso bem claro, falei, cara, eu tô aqui para te auxiliar naquilo que for necessário, para você ter o seu sucesso aqui dentro usando ferramentas adequadas. Isso vai aliviar essa carga que está nos seus ombros, né? Então, eu me posicionei como um parceiro dele. Então, assim, o cara se abriu, se sentiu à vontade, não me viu como uma ameaça, porque eu não estou ali querendo a vaga dele, simplesmente eu quero ser um parceiro, eu vou fornecer para ele as ferramentas que ele não tem acesso. Que, como o Kleber bem disse, são ferramentas que aí fora, se você for adquirir sozinho, cara, é muito difícil, é muito burocrático e não é barato.
né? Aqui dentro da Help a gente tem isso de forma muito acessível, muito facilitada, porque é uma estrutura que já está preparada para a gente aqui dentro, que o Fernando foi na frente, né? E preparou esse terreno. E hoje a gente está aqui só usufruindo, a gente está só percorrendo um caminho, né? Que não tem como errar. Ele já errou, né? Para acertar e pavimentar essa estrada para a gente seguir adiante, só crescendo. Então, assim, não tem como não ter sucesso. De novo, é a sua energia, é trabalhar. Eu vou chegar em casa agora por volta das 21 horas, cara, é tomar um banho, ficar um pouquinho com a minha filha, com a minha esposa ali, ver uma meia hora de TV com elas ali, dar uma atenção. A hora que elas forem dormir, eu vou entrar para o meu escritório, já vou preparar a proposta para enviar para esse cliente o quanto antes, porque tempo é dinheiro. A gente não pode demorar, tá no calor da hora, o cara tá sentindo aquela dor ainda, então já tem que mandar o remédio para ele. Eu não vou esperar ele curar a dor dele. Depois não faz mais sentido eu mandar o remédio, né? Mandar a cura. Então, assim, eu vou chegar em casa, eu não tenho hora. O próprio Jefferson, eu já chamei o Jefferson, já mandei mensagem para ele, print da minha tela, preparando proposta, preparando o projeto, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e não levantar às 5 para trabalhar, entendeu? Então, assim, é chegar em casa, botar a mão na massa mesmo e a gente não para. Como o Kleber falou, o Kleber tá até às 22 horas aí, e cara, e torando mesmo, entendeu? Trabalhando para valer, porque as oportunidades a gente tem que agarrar, cara. A gente não pode deixar para depois, não pode esmorecer, não. E a energia da gente. A Maravilha. rede tá aí para te dar todo o apoio necessário. Pô, cara, no feriado, na Sexta-feira Santa, eu precisava de 5 organizações novas dentro do Ninja para eu fazer o onboarding de novos clientes, de propostas do mês passado que eu consegui fechar, né? Cara, no feriado, eu chamei o William, chamei o Tavares, o Jefferson Tavares, que são o nosso suporte aqui dentro da Help. Pô, o cara foi lá, me atendeu num feriado, me atendeu numa boa, tal. Criei a tarefa lá no nosso portal, você tem todo um fluxo que você segue, tudo bem organizado, todo o processo. Criei a tarefa lá, solicitando 5 organizações novas dentro do meu Ninja, para eu fazer o onboarding desses clientes. Na mesma hora, o William já me respondeu, já criou, já coloquei as políticas com antivírus, ou seja, essa semana já começou a preparar o deploy desses clientes. Então, assim, é previsibilidade, cara. E você vê que a rede tá aí para te amparar, né? O cara num feriado poderia ter falado que me atendia ontem, numa segunda-feira, num dia útil, não. O cara numa sexta-feira, feriado, o cara me atendeu. Então, assim, né? Um lead ali que eu não podia perder, eu precisava preparar um onboarding desses clientes e o suporte da Help, né? Tava ali à disposição e me ajudou nisso. Então, assim, aqui dentro você tem uma rede de apoio, mas a sua energia, você colocar a sua energia, o seu conhecimento, botar a mão na massa para valer, é muito importante, entendeu? Não é esperar as coisas acontecerem, é fazer acontecer, né? Foi o que eu fiz hoje dentro de um mercado. No meu carrinho de compra, numa fila, eu fiz uma oportunidade acontecer. Vi uma oportunidade, fui lá e corri atrás. Então é assim, entendeu? A gente tem que fazer acontecer mesmo, é botar energia e vamos para cima. Precisando, a gente tá aqui dentro. Vem para cá que Maravilha. sucesso é garantido. Maravilha. É isso aí. E o legal ver, o Wagner mesmo traz uma confirmação de algo que é uma proposta da Help Digital e dos nossos franqueados, em grande maioria aqui. Cada franqueado novo que entra na rede não é concorrência, é uma nova oportunidade de parceria, de negócios, de ganho com boas práticas, conhecimento compartilhado. Exatamente esse espírito, Wagner. O que se faz lá no Pará se replica lá no Sul, não tem problema nenhum, e a gente aproveita isso para justamente isso, gerar negócios, gerar esse gráfico que estamos vendo na tela aqui. Quero até agradecer ao nosso querido Hércules, ao nosso querido Kleber aí, que eles fizeram meu papel aqui. Eu ia falar um pouco dessa evolução do técnico para o empreendedor, né? Da renda limitada para a renda ilimitada, podemos dizer assim, porque depende do desempenho, depende ali de entender o ROI e multiplicá-lo, como já tem a receita e o nosso querido Kleber, de buscar o payback já nos primeiros 6 meses ali, mas como? Com a faca nos dentes, como depois bem aqui o nosso querido Hércules. Outra aula de vendas a gente teve aqui hoje desses profissionais, né? Ali desde o Fernando no início, nosso querido Galhardo. Não deu tempo do Edson participar, franqueado em São Paulo, tá na correria ali, sempre contribui com a gente, mas acumulou para a próxima, vamos contar com ele. Não deu tempo do Eldon falar com a gente também, que é o outro que sempre traz cases aí semanais, né? Mas vamos agradecer a presença de todos. Abrir aqui um pouquinho para o nosso querido Matheus Bittencourt também, que está visitando o nosso trabalho aqui, a Help Digital, a live comercial de franqueados. Meu amigo, seja bem-vindo, tá? Se quiser abrir o microfone aí, cumprimentar a todos, fazer perguntas, dizer da sua visita à Help Digital, seja sempre bem-vindo, tá, meu irmão? Quer abrir aí? Quer falar com a gente? Se não conseguir, a gente compreende, não tem problema nenhum. De qualquer forma, uma honra para nós aqui compartilhar esse tempo conosco, né? Com vocês que estão interessados na Help Digital. E aí, complementando é isso, né, Hércules? A gente percebe esse material aí que você já apresentou, 90% para mim. Poxa, para nós, né? Para todos nós, para o nosso deguste aqui, a ideia é justamente o que a gente busca colocar no mercado através do trabalho originado ali na ideia de negócio do Fernando, que é a Help Digital, a franquia Tech.
é entregar para o franqueado, para o profissional da tecnologia, um modelo de negócio testado e validado tantas e várias vezes, que a gente, dentro das lives que a gente realiza aqui, a gente percebe esses resultados, a gente percebe, o próprio Hércules é um exemplo muito claro disso, o próprio Kleber também, são franqueados que entraram recentemente, no ano passado, que acompanhavam a live. O Kleber não, né? O Kleber entrou antes das lives, é o que nos ajudou, inclusive, é um profissional que nos ajudou a compor as lives desde o Old início school. ali, né? Mas o Hércules é um desses casos que iniciou ali vendo as lives, acompanhando cases de outros franqueados da rede. Em 2 meses que ele assina o contrato, né, Kleber? Já está apresentando resultados ali, já gerou recorrência. A gente tem acompanhado, eu deixei aí no chat o link da página de cases, tanto os do Hércules ali, como de vários outros franqueados, do Kleber, do Edson, tá? É rápido mesmo. O É, tanto que a gente faz as coisas mesmo, toda vez que o Nico chama, com o maior prazer, porque pra gente que é de TI é muito difícil, cara, você ter um time desse com pessoas que realmente tá engajado e tá querendo crescer a empresa, assim. A gente fica meio que solto no mundo, né? Então, a Help, mais que tudo, você consegue se conectar com pessoas que não vai te virar as costas na hora que você pegar um desafio que às vezes você nem sabe que dá conta, né? Que é o que o Fernando falou no começo da live. Meu, assina lá, chama o cara pra conversar, que você sabe que você vai ter um respaldo por trás ali pra fechar o negócio. exatamente. Com essas belas palavras, construtivas e corretas palavras do Kleber, vejam o nível, né, de análise desse profissional. O Kleber, eu me lembro muito bem, né, marcante isso, porque para um modelo um modelo comercial consultivo, uma franquia, atuo com franquias já há mais de 8 anos, inclusive com outras marcas, mas aqui a gente vem, nos últimos 4 anos, aprendendo muito sobre a tecnologia, sobre os profissionais, sobre esse público fantástico, né, que tem sempre muito a acrescentar. A gente percebe que, poxa, é fantástico isso, né? Como a capacidade de análise de um profissional ele se diversifica, mas como é intenso também quando ele já está no negócio. O Kleber é justamente esse case, é o profissional ali que já empreendia em sociedade, junto com a uma transformação digital, né? Que é a nossa parceira aqui, através, na pessoa, né? Do Kleber, de seu sócio. E a gente, poxa, um processo de menos de 12 horas, acredito, né, Kleber? A gente teve um novo franqueado na rede porque percebeu rapidamente, Foi isso cara, mesmo. é Não deu isso. nem 12, foi. Você falou comigo num dia, no outro dia eu falei, ah, cara, eu não vou ficar enrolando, não. Manda o boleto aí, vamos ver o que dá. Show de bola, exatamente isso. E resultados fantásticos que apresenta esse franqueado. A gente tem nas lives anteriores ali, logo estarão disponíveis todas no YouTube. É bem sobrecarregado também o trabalho, mas a gente vai disponibilizar para que todos possam usufruir aí não só de depoimentos dos franqueados, mas de cases, de ideias, insights de negócios. Poxa, é muito democrático. A Help Digital também contribui aí com o seu público, né? Traz conteúdos gratuitos. Essa live aqui, quantas ideias de negócio não foram formadas aí, né, Wagner? Poxa, o Matheus não pode falar com a gente, mas tenho certeza aí que teve várias ideias. O nosso Alex Moura, franqueado em Salvador, Bahia também, está sempre com a gente aqui. Show de bola. Bom, pessoal, é isso. O conteúdo de hoje, a minha parte foi feita aqui pelos nossos queridos parceiros. Quero apresentar esse material que será compartilhado ali no grupo, tá? Assim que liberarmos o link da gravação do Zoom, a gente compartilha junto, gera mais um conteúdo ali, mais um e-book falando desses cases que vieram na live e todos poderão usufruir desse trabalho durante a semana. Por hoje, poxa, só agradecer a todos. Eu queria abrir a palavra para o Fernando se despedir também. Gratidão a todos aí pela Valeu. participação. Valeu, Jefferson. Obrigado. Obrigado pela presença de todos, né? Mais uma vez aí. Um conteúdo muito bom. Obrigado pela participação dos franqueados. Aqueles que são convidados, que não são franqueados ainda, contem sempre com a gente, né? Precisar de falar comigo no privado, para pegar meu contato aí com a Vitória ou com o Nico. Estou sempre à disposição. Um abraço. Tchau, tchau. Show de bola. E é isso. Sejam todos bem-vindos à Help Digital 2026. Gratidão, grande semana a todos. Terça-feira tem mais. Até já, pessoal. Gratidão. Obrigado a todos aí, pessoal. Bem Boa noite, interessante aí a senhores. conversa Obrigado. aí, está ajudando bastante na decisão. Show de bola. Esse é o objetivo, né? Justamente Até uma clarear, né? próxima aí. Enfim. Valeu, Jefferson. Um abraço, pessoal.